no livro histórico de 1 Reis, capítulo do número 7. Livro histórico de 1 Reis, capítulo de número 7. Graças a Deus. Se você quiser, pode acompanhar aqui no telão. Você que não tem a sua Bíblia. Versículo de número 15. Diz assim: formou 2 colunas de bronze, a altura de cada uma delas era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Fez também 2 capitéis de fundição de bronze, para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a sua altura de cada um deles. E havia obra de rede e ornamentos torcidos em forma de cadeia, para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro. E fez também 2 fileiras de romãs por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel no alto da coluna. E fez também com outro capitel. Os capitéis estavam no alto das colunas e eram obra de lírios, como toda a sala do trono, e de 4 côvados. Perto do bojo, próximo a obra de redes, os capitéis estavam no alto das 2 colunas e tinham 200 romãs dispostas em fileiras em redor sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe de Jaquim. Tendo levantado a coluna da esquerda, chamou-lhe Boaz. E no alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Amém. Você pode glorificar o Senhor? Pastor, não entendi, bolufa. Não faz mal, irmão, nós vamos entender daqui um pouco. Feche os seus olhos e recline na tua fronte. Jesus, Tu és um Deus tremendo. Quero Te adorar, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Fala a minha vida, Senhor. Fala as nossas vidas, fala aos nossos corações. Senhor, Tu sabes o que cada um de nós precisamos ouvir aqui nessa noite. E eu quero Te adorar porque Tu és um Deus que não tem variação em Ti. Tu és perfeito em todos os Teus atos. E nada, Senhor, que Tu desejas pode ser frustrado. Segundo a necessidade de nossas vidas aqui nessa noite, nos colocamos, Senhor, à Tua disposição. Que nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos estejam atentos. Em nome de Jesus oramos, e a igreja diga amém. Poder sentar, queridos. Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra. Eu já ministrei sobre esse tema, gostaria de estar falando sobre algo que Deus tem nos dado nessa palavra. O poder da palavra de Deus é de se renovar sempre. Você pode abrir o mesmo texto todos os dias, Deus vai falar algo novo com você, porque na seara do Senhor não tem nada velho, irmãos, tem algo novo todos os dias para nós, como questão de alimento espiritual. Por isso que o Senhor desejava que os filhos de Israel não guardassem nada para outro dia, daquilo que o Senhor dava. Não podia ser guardado maná de um dia para o outro. Todos os dias Deus tinha algo novo para dar. Todos os dias Deus produzia uma bênção nova aos filhos de Israel. E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você aqui nessa noite. Você crê, irmão? Amém? Eu tenho certeza que você já ouviu muitas histórias a respeito de Salomão. É tão verdade que Salomão é tema até de filmes de Hollywood.
as minas do rei Salomão. Quem não viu algum filme de aventura com relação a isso? Salomão também é tido como dos escritores literários da cultura judaica ou cultura hebraica, como sendo um homem de extrema sabedoria. Até mesmo algumas lendas são mencionadas a respeito de Salomão. Mas Salomão, antes de chegar ao trono, ele é filho de um dos reis mais importantes da casa de Israel. E ele não chega ao trono por acaso. Ele não chega ao trono por hereditariedade, ou seja, ele não é o filho mais velho. Salomão não chega ao trono por uma conquista pessoal. Salomão chega ao trono por desejo do seu pai. Davi, ele tem um desejo árduo no seu coração. Quando ele está vendo a casa do Senhor em Siló, era uma região próxima a Jerusalém, ali ficava o tabernáculo. Alguns dizem que era o chamado tabernáculo de Davi. Davi constrói aquele tabernáculo, ou reforma aquele tabernáculo de Moisés, para estar ali a casa do Senhor. E quando Davi olha do seu palácio, que ele já havia conquistado a cidade, então chamada cidade de Salém, cidade da luz, e ganha o nome de Jerusalém, cidade da paz. Ele enxerga ali e ele tem um desejo ardente no seu coração, de construir uma casa permanente para o Senhor. Ele tem um desejo de ter um lugar glorioso, assim como ele tinha um lugar glorioso, ele desejava um lugar glorioso para o Senhor. Mas Deus disse para ele: não, você não pode construir a minha casa, porque você tem as suas mãos manchadas de sangue. Você não é um homem de paz, você é um homem de guerra. Interessante que, se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, você vai ver a narrativa do Evangelho de Lucas, dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e que cumpriu tudo que o coração de Deus desejava. E agora esse homem que é segundo o coração de Deus, é impedido por Deus de construir uma casa para ele de adoração. Por quê? Porque ele era um homem de guerra. E Deus disse: não, eu não vou permitir que você construa minha casa, mas teu filho Salomão. É interessante que Salomão é uma variante da palavra hebraica Shalom. O nome Salomão quer dizer aquele que é completo. Quando é que a gente é completo, irmãos? Quando é que você é completo? Quando você tem paz. Então o nome Salomão, que vem, é uma variante da palavra hebraica Shalom, quer dizer aquele que é completo, aquele que está em paz, aquele que tem descanso, aquele que tem saúde. E Deus diz: aquele que tem paz, aquele que tem descanso, aquele que é completo, esse vai construir a minha casa. E é tão interessante que Salomão, ou Salom, em hebraico, ele é um rei que governa durante 40 anos, e durante o seu reinado nunca se ouviu som de espadas. Deus cumpre do coração dele para o coração de Davi aquilo que ele havia prometido: eu vou dar um reinado de paz, para que a minha casa seja edificada num tempo de paz. Então, no ano de 1015, interessante que quem dá essa data é um físico cristão, que eu tenho certeza que você que já frequentou os bancos escolares, você já ouviu falar dele? Isaac Newton. Isaac era um físico que criou a lei da gravidade, e é cristão. E ele, lendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, Isaac Newton faz um estudo profundo sobre o capítulo 9 de Ezequiel, e ele diz: aqui está o mapa do templo do Senhor que Salomão escreveu, que Salomão construiu. E ele, nesse estudo, faz uma datação:
o templo deve ter sido construído em 1015 a.C. Em 414 a.C., Nabucodonosor invade Judá e destrói o templo. Todo o trabalho de um homem e o desejo de um coração do homem, se você quiser escrever isso, irmão, cai por terra quando ele não tem mais a presença de Deus. Quando Isaac Newton estava vendo isso, ele viu que o templo foi destruído. Não foi porque ele não era bonito. Diz historiadores que Salomão fez um leão de tamanho natural em ouro maciço. E os 2 leões guardavam a porta do templo. Não foi pela sua beleza, não foi pela prosperidade que o templo de Salomão viveu. Era tão verdade que alguns historiadores dizem que ele recebia tributos em toneladas, não era mais em peso, era toneladas de ouro e prata. As pessoas faziam excursão para ouvir as palavras de sabedoria de Salomão. Mas então, pastor, por que o templo foi destruído? Porque não adianta você ter um templo se você não tem o dono do templo, se você não tem a presença do dono do templo. E Isaac Newton percebeu que o templo ele foi destruído por Nabucodonosor, porque Deus deu todos os sinais. Ei, irmão, eu quero te dizer uma coisa muito forte nessa noite. Deus dá todos os sinais a você quando a presença dele está se retirando. E sabe qual é o problema? Nós não nos apercebemos e achamos que é normal. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, você vai ver, queridos, que Deus vai saindo aos poucos de dentro do templo. Primeiro a glória do Senhor estava sobre a arca, depois a glória do Senhor foi para a porta, depois a glória do Senhor foi sobre os montes de Judá, ou sobre os montes de Sião, e Deus dizendo: será que tem alguém na brecha que esteja disposto a tapar o muro, para que essa casa não seja destruída? Será que alguém está disposto a entrar na brecha, para que a minha presença continue na casa? Porque se a minha presença está na casa, ela não é destruída. Deus não sai de sopetão, Ele sai aos poucos. E é interessante, queridos, e agora eu venho me deter aqui, depois dessa pequena introdução, falando um pouco da construção, da vida de Salomão, apenas algumas pinceladas para você poder me entender, sobre Davi, porque Davi não constrói o templo. E eu comecei a olhar na planta do templo, e sempre, eu confesso aos irmãos, que as 2 colunas sempre me chamaram muita atenção, porque a gente aprendeu muitas coisas nesses anos acompanhando o pastor Nelson, construindo igrejas. O irmão Ney que está ali tem um testemunho muito maravilhoso. Quando você quiser ouvir um dia, você converse com o irmão Ney. O irmão Ney construiu a primeira igreja com o pastor Nelson aqui na cidade de Pelotas, região, ali na Vila da Quinta. E o pastor Nelson tinha comprado umas varas de cana, é isso, né, irmão Ney? Porque lá não tem água, lá não tinha água encanada naquele tempo. Então tinha que se buscar água no lençol freático, no artesiano. E o pastor Nelson disse para o irmão Ney: irmão, crava esses canos aí no chão, até nós achar água. É mais ou menos isso, né, irmão Ney? E começou a passar os vizinhos ali, e o irmão estava acho que com umas 2 varas ou 3 varas ali, davam 6 metros, é isso, né, irmão? E passou um vizinho, passou outro, e daqui a pouco eles não se aguentaram e chegaram lá no irmão Ney e disseram: o que você está fazendo? Eu estou cavando aqui, estou cravando esses canos aqui para achar água. Ih, não vai achar nunca. O meu lá em casa é 13 metros, né? Mais ou menos isso. O outro lá na outra casa é 14 metros. Mas o pastor mandou eu cravar aqui, eu vou cravar aqui. E o irmão cravou os 2 canos lá, botou aquela bomba carneiro, é isso, né, irmão Ney? Deu a primeira, deu a segunda, deu a terceira, né, irmão Ney? E a água jorrou.
Glória a Deus. E é interessante que construiu toda a igreja. Estou até contando o testemunho aqui, né, Rony? Construiu toda a igreja, marcou a inauguração da igreja, fizeram a festa, terminaram a festa, arrumaram tudo, lavaram tudo, foram lá buscar água, não tinha mais água. Deus mandou água só para construir a casa, para honrar a fé, tanto do irmão que creu na palavra do pastor, como do pastor que pediu para ser feito aquilo. Então a gente tem alguns anos de experiência aí com o pastor Nelson, e isso me chamava muita atenção na construção do templo de Salomão. Por que Deus manda fazer 2 colunas, toca no coração, dá a planta e coloca 2 colunas para o lado de fora, no pórtico de entrada do templo, 2 colunas, e se você prestou atenção, você vai ver que essas colunas eram feitas de bronze, muito enfeitadas, os capitéis eram as coroas, as cadeias eram como se fossem correntes de bronze, com romãs, enfeitando aquelas coroas, só que elas não sustentavam absolutamente nada. E para nós, e você que tem uma pequena noção de construção, você sabe que coluna serve para sustento. Por exemplo, você que está embaixo do mezanino, tem 100 metros cúbicos de concreto em cima da sua cabeça. Foram 14 caminhões de concreto mais ou menos aí, ou mais. Só nesse mezanino aí, que está sendo sustentado por 4 colunas. São 16,5 metros de vão livre aqui, ó. E 100 metros cúbicos de concreto sendo sustentado por 4 colunas. Coluna serve para sustentar. Coluna serve para receber peso. Coluna serve para suportar a carga de uma estrutura. Por isso que você na sua casa, pai, você, mãe na sua casa, você é coluna. Deus chamou você para suportar as cargas da sua casa, as cargas do seu casamento, para você ser aquilo que suporta, sendo que você é coluna da sua casa, mas a pedra angular é Jesus. E quem tem a pedra angular, que é aquela pedra que Pedro diz lá na sua epístola, a rocha que os edificadores rejeitaram, essa é a pedra angular, que sustenta, você é a coluna, mas a rocha é Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Só que na casa de Deus, irmãos, na casa do Senhor, não existe colunas. Como assim, pastor? Na casa de Deus não existe colunas. Às vezes a gente ouve, né, aquela expressão, olha, irmão é uma coluna na casa de Deus. Mas é uma expressão de dizer, aquele irmão é um trabalhador da obra do Senhor, é alguém que se empenha, alguém que ajuda, mas não é coluna da casa de Deus. Porque a casa do Senhor, ela não precisa de colunas. Você sabe que quando Salomão constrói o templo, nenhuma das pedras que foram lavradas, ou seja, que foram cortadas no local da construção. A construção do templo foi construída num terreno que Davi comprou quando Jerusalém ia ser destruído pelo Senhor. E Davi, ele corre ao profeta, pede uma direção, e o profeta diz, você vai lá na eira de Araúna, e sacrifica ao Senhor, vá que o Senhor se arrependa do mal que ele ia fazer. Davi vai lá, corre, chega em Araúna e diz, eu preciso dessa eira, e ele diz, é tua, rei, pode pegar aí. Ele já sabia que o rei vinha para sacrificar, ele diz, olha, está aqui a madeira, está aqui o terreno, é teu, está aqui o gado, usa, sacrifica o Senhor. Davi diz o quê? Eu não darei ao Senhor algo que não me custe nada. E ele compra pelo preço justo, aquela faixa de terra, pastor Nelson. Ele compra o gado, ele compra as madeiras, e ele oferece sacrifício ao Senhor, e Deus olha e se agrada do sacrifício dele.
Deus precisa olhar para nós, Ele precisa se agradar do nosso sacrifício. E quando eu olho e digo, Senhor, Tu és o sustentador. Por que não tinha colunas dentro da casa? Porque quem sustenta a casa é o Senhor. Quem sustenta a obra é o Senhor. Quem sustenta o seu corpo é Ele mesmo. Quem está entendendo? Agora, por que então aquelas colunas estavam do lado de fora? Por que aquelas colunas estavam na parte exterior do templo? Por que colunas tão belíssimas, de bronze polido, com coroas, estavam do lado de fora? Porque Deus não precisa de coluna dentro, Ele precisa de coluna fora. Eu vou falar de novo. Deus não precisa de colunas que sustentem algo dentro da sua casa. Ele precisa de de colunas que estejam do lado de fora. Você que é amante da geografia bíblica, você vai ver que quando Deus ordena a Moisés, lá no deserto, que construa um tabernáculo de louvor e residência, o tabernáculo ele tinha um propósito. Qual é? Que Deus fosse adorado? Não, o tabernáculo era a residência de Deus. Deus fala para Moisés no monte e diz: construa uma casa para que eu habite no meio do meu povo. Deus não quer uma casa para ser adorado apenas, Ele quer uma casa para morar conosco. Hoje nós não temos um tabernáculo feito por mãos humanas. Pastor, mas isso aqui, não, isso aqui é onde habita a igreja do Senhor. A igreja é eu e você juntos. Quando eu estou com você, eu sou igreja. Aleluia. Mas então por que das colunas? Como eu falei para você, meu irmão, na geografia bíblica, você vai ver que Deus ordena a Moisés que ele construa a entrada do tabernáculo para o lado do oriente. Qual é o oriente? O lado leste. O lado leste é onde nasce o sol. Você sabe que o sol nas nações pagãs e até nos nossos dias, os esotéricos, eles têm o sol como uma divindade. E Deus diz assim, já que eles creem que o sol é uma divindade, todo dia que ele acordar de manhã ele tem que me reverenciar. E todo dia que o sol levantava-se no leste, ele entrava diante do tabernáculo do Senhor pela porta. E aí você tenta imaginar comigo, irmãos, 2 colunas de quase 9 metros de altura, 6 metros de diâmetro, de bronze polido. Você imagina comigo quando o sol da manhã começava a raiar no leste, e começava a bater no pé daquelas colunas de bronze polido, e quando ele chegava na sua intensidade maior no meio-dia, aquelas 2 colunas, elas pareciam na verdade 2 colunas de fogo ardente, que refletiam a glória do sol. Todo o seu aspecto, desde a soleira da coluna até os capitéis, brilhavam por intensidade dos raios do sol. Pastor, o que o senhor está querendo falar? É interessante que quando Salomão, ele estabelece e levanta, irmãos, quem levantou as colunas foi Salomão. Repita comigo. Quem levantou as colunas foi Salomão.
Escreve aí, irmão. Quem levanta a coluna é o rei. Não, você não escutou o que o pastor falou aqui. Quem levanta colunas é o rei. Quando Salomão levanta colunas no seu lugar, ele coloca 2 nomes naquelas colunas: Jaquim e Boaz. Quando ele levanta essas 2 colunas, você diria assim, no primeiro momento, você que estuda a Bíblia, são parentes de Davi, sim. Mas ele não coloca o nome dessas colunas por causa da linhagem sanguínea ou do parentesco. Ele coloca o nome dessas colunas pelo significado dos nomes. Hoje em dia as pessoas colocam o nome nos filhos porque acham bonito. Porque é um artista, porque é um jogador de futebol, porque é não sei quem. Na Bíblia se colocava o nome dos filhos segundo a personalidade, ou segundo o louvor que ele queria dar a Deus. Quando Salomão, ele coloca o nome de uma coluna de Jaquim, ele diz: o Senhor estabelece. Quando ele levanta a outra coluna chamada Boaz, ele diz: nele está a força. Eu vou inverter. Nele está a força e o Senhor estabelece. Ele levanta a coluna e diz: nele está a força e ele estabelece. Nele está a força, ele estabelece. Nele está a força, ele estabelece. Nele está a força e ele estabelece. Nele está a força e ele estabelece. Para encerrar nessa noite, você ser um reflexo de Deus aqui dentro do templo é fácil. É ou não é, irmão? Não é fácil nós sermos um reflexo de Deus aqui? Todo mundo sabe aqui que você é crente. Todo mundo sabe que você é um professor da fé. Todo mundo sabe que você é um batizado. Todo mundo sabe que você louva. Todo mundo sabe que você adora, porque você está num ambiente propício para isso. Mas Deus não tem te chamado para isso, ser isso aqui dentro. Deus tem te chamado para você ser isso lá fora. O nosso rei quer levantar você como coluna lá fora. Deus quer levantar você como coluna na sua casa. Deus quer levantar você como coluna no seu trabalho. Deus quer levantar você como coluna no seu emprego. Deus quer levantar você como coluna na empresa. Deus quer levantar você como coluna no colégio. Deus quer levantar você como coluna na faculdade. Deus quer levantar com você coluna lá no ônibus, lá no Uber. Deus quer levantar você como coluna lá no seu emprego, onde você está no meio. Oh, meu Deus! Porque é lá que Deus quer chamar você e dizer para você: olha, como disse Davi no Salmo 37, eu sou o Senhor, o sol da justiça, aquele que brilha ao meio-dia. Sabe por que Davi escreve que a justiça do Senhor é como o sol do meio-dia? Porque no sol do meio-dia não tem sombra. Não há lugar de escapar. Não há lugar para se esconder no sol do meio-dia. Então ele está dizendo: eu, o Senhor, quero que você brilhe lá fora, refletindo a minha glória. Você vai ser uma coluna poderosa do Senhor lá na rua, refletindo a glória do Senhor, que é o sol da justiça. Agora, minha pergunta aqui para você nessa noite, para a gente ir para a conclusão da palavra dessa noite: o que você está refletindo lá fora? Qual é o reflexo que você está passando aos outros quando olham para você?
Você está refletindo a glória do Senhor? Você está refletindo a justiça do Senhor? Ou você já está com seu bronze azinabrado? Se alguém tem uma peça de bronze, por exemplo, eu tenho lá em casa uma recordação do pastor Nelson, da irmã Ivanir, que é um prato de bronze, que o pastor lá do Chile deu de presente quando ele veio aqui em 84, e de tempo em tempo, a gente tem que pegar, só quem andava de bicicleta que sabe o que é esse negócio, o braço, a gente passava braço nos raios da bicicleta. Tu é velho, hein, pastor? Não, irmão, sou bem vivido. E aí você pegava aquele produto e você começava, a minha esposa de vez em quando passa aquele negócio lá naquele prato, e ele fica um espelho, mas de tempo em tempo vem a zinabre, e ele começa a ficar verde, porque é a oxidação do cobre, e ele não reflete nada. Quem sabe as suas lutas e provações têm azinabrado a sua vida, e você não consegue refletir mais nada. Quem sabe você já está mais verde do que dourado, e o sol do Senhor vem, bate você e não reflete nada. Mas eu quero profetizar que o braço do Senhor nessa noite vai vir sobre a sua vida, vai fazer um polimento na sua vida, e a glória do Senhor vai começar a ser refletida na sua vida. E quando as pessoas lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde quer que você ande, começarem a olhar para você, vão ter que enxergar algo refletido na sua vida, vão ter que enxergar algo sendo refletido no seu caráter, vão ter que enxergar algo sendo refletido no seu casamento, vão ter que enxergar algo refletido no seu trabalho. Eu profetizo isso na sua vida hoje. Aleluia. E irmão, o apóstolo Paulo fala uma coisa tão poderosa, ele diz: e os filhos desse mundo, os filhos das trevas, eles estão ansiosos pela manifestação dos filhos da luz. Esse mundo está ansioso para ver o reflexo de Jesus em você. E sabe quando você começar a refletir a glória de Deus? Fique em pé para encerrar. Se você acredita, meu irmão, vai tomando posse. Se você deixar a sua vida refletir, como é que era a coroa, como é que eram as colunas, pastor, do templo de Salomão mesmo? Era uma coluna que ele tinha coroas. E essas coroas eram feitas de romãs. Ele disse: tem que ter algum significado nisso aí. Eram coroas com correntes que se entrelaçavam. Você sabe que o elo da corrente é para formar o quê? Aliança. E os elos da corrente são de circunferência, para poder sustentar força, para dar força e aguentar pressão. E as romãs têm um significado no hebraico que diz: Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Quem se anula a si mesmo, reflete a glória dele, é sustentado com força e é exaltado. Não reflito mais eu, mas Cristo que reflete em mim. Não brilho mais eu, mas Cristo brilha através de mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A força não é minha, a força é dele. A glória não é minha, a glória é dele. A exaltação não é minha, a exaltação é para ele. É ele quem me sustenta, é ele quem me provê, é ele que me coloca de pé, é ele que me dá vida, é ele que me ajuda, é ele que me dá graça, é ele que me fortalece, é ele que me coloca de pé, é ele que me alimenta, é ele que me renova, é ele que me cura. A ele a glória, tudo é para ele, para ele.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando você reflete a glória dele, irmãos, você recebe a glória através dele. E você começa a refletir a glória do Senhor. E o brilho do Senhor através de você vai contagiar os outros. Aleluias. Eu não sei como é que está a sua coluna, meu irmão. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa: Jesus hoje está aqui. Jesus está aqui para renovar você. Renovar a tua fé. Renovar a tua esperança. Deus quer fazer de você coluna lá fora. Feche os seus olhos. Você que precisa da intervenção do braço do Senhor. Só o Senhor tem um braço forte. Nada que o Senhor queira fazer será impedido, irmão. A única coisa que Deus não pode fazer é operar na vida de um coração que não crê. Salvar um pecador que não se arrepende. Mudar a história de um coração que se fecha. Agora, se você crê e você quer deixar Deus agir na sua vida e fazer de você alguém que reflita a glória dele, quer oração? Corre aqui para frente, eu quero orar com você. Vem, eu quero orar com você. Faça uma análise de você mesmo. Pergunte para você mesmo, olhe para dentro do seu coração e pergunte: eu estou refletindo a glória do Senhor? Eu estou sendo um reflexo da glória de Deus? Eu estou refletindo Deus no meu casamento? Eu estou refletindo o Senhor na minha casa, nos meus filhos? Eu estou refletindo o Senhor lá na empresa? Eu estou refletindo o Senhor lá na faculdade? Eu estou refletindo o Senhor nos meus atos? Eu estou refletindo o Senhor nas minhas posições? Eu estou refletindo o Senhor nas minhas ideologias? Eu estou refletindo o Senhor nas minhas obras? Eu estou refletindo o Senhor nas minhas atitudes? Eu estou refletindo o Senhor aonde eu estou andando? Eu convido você a fazer esse exame no seu coração nesse instante. Eu convido você a tomar uma decisão e dizer para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou uma coluna de bronze, mas eu preciso ser polido por Ti. Ah, Senhor, eu sou uma coluna de bronze, mas eu não estou refletindo a Tua glória. Eu preciso ser limpo, e o único jeito de limpar a nossa vida é através da palavra. O único jeito de nós limparmos a nossa vida é através da lavagem das Escrituras Sagradas. Oh, Jesus disse: você já está limpo pela palavra que vos tem pregado. Então é a palavra de Deus que nos limpa. Vem dizer para Ele aqui nessa noite: Senhor, me limpa, me purifica, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. Tem uma canção antiga, lembrei agora. Sei que não está no script de vocês, mas é aquela canção que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você conhece? Aleluia. Vem dizer para Deus: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. E renova. Vem dizer para Ele, um espírito inabalável. Vem dizer para o Senhor nessa noite: Senhor, cria em mim um coração puro. Não retires de
adianta ter uma casa bonita, não adianta ter uma casa de aparências, não adianta ter uma casa com ornamentos, não adianta ter uma casa com enfeites, não adianta ter uma casa que reflete muitas coisas desse mundo, se a presença dele não estiver na casa. Não adianta ter uma pseudo fé, não adianta ter uma pseudo religião, não adianta ter uma pseudo teologia, se o dono da fé não está na casa. Não adianta ter uma carteirinha de membro, ter um nome arrolado no rol de membros de uma igreja, de uma denominação, se o dono da fé não está na casa. Toda casa sem o dono dela é destruída. Toda casa sem o dono dela é abalada, é dividida. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor está aqui para um concerto contigo. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ser limpo. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero ser curado espiritualmente. Eu preciso sentir a Tua presença. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ter um encontro contigo. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção e nós vamos orar, porque o Espírito Santo está dizendo ao meu coração que ainda tem gente no assento. Tem gente que precisa vir aqui e dizer: Senhor, eu preciso ser limpo. Senhor, eu preciso refletir a Tua glória. Aleluia. Não retire de nós o Teu Espírito. Aleluia. Não retire. Quanto tempo que você não sente a presença do Eterno? Quanto tempo que você entra aqui dentro do espaço de culto e sai exatamente da maneira que você entrou? Quanto tempo faz que você não sente a manifestação da presença do dono da casa? Meu Deus, sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro. Saia do erro, irmão. Viver no mesmo desespero. Saia do erro, meu irmão. E ficar pra trás. Não fique pra trás. Diga pra ele nessa noite: eu quero ser. Eu quero ser. Aleluia, Jesus. Você que está aqui na frente, põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Sim, Jesus. Nesse instante, Senhor, onde esta porta está aberta, esse coração que está aberto, Senhor, que está dizendo: eu preciso sentir a presença dEle, eu preciso ouvir a voz dEle, eu preciso ser renovado por Ele, eu preciso ser tocado por Ele, eu preciso ser limpo por Ele, eu preciso sentir a presença dEle. Ah, Jesus, então vai renovando ele agora, vai restaurando as forças agora, vai tomando ele, vai tomando ela pela mão direita, Senhor. Ah, vai caminhando com ele, vai caminhando com ela, vai renovando agora o Espírito dentro dele, vai renovando o Espírito dentro dela. Ah, Senhor, vai fazendo, Senhor, meu Deus, uma limpeza, vai purificando agora, vai restaurando agora. Oh, vai renovando a fé, vai renovando a esperança, vai renovando o amor, Senhor. Ah, Jesus, porque quem faz a obra é Tu, Senhor, não é eu que faço a obra. Aleluia. Não é a chama viva que faz a obra, mas é Tu, Espírito Santo, e és Tu que convence, és Tu que muda, é Tu, Senhor, que convence, é Tu que transforma. Então convence ele, convence ela agora, Jesus. Dá uma nova expectativa, dá um novo direcionamento, dá uma nova
esperança, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo pela fé aqui mudanças, nós estamos vendo aqui, Senhor, pela fé, oh, aleluias, esperança sendo renovada, fé fortalecida, amor renovado, aleluia. Aleluia. Renova, Senhor, renova a fé do meu irmão, renova a fé da minha irmã, Jesus. Em o nome de Jesus, eu vejo lágrimas descendo aqui dos olhos. Eu te glorifico, Senhor, porque quem faz essa obra não é o pastor, quem faz essa obra é o Espírito Santo. E eu quero profetizar nessa noite, coração de filhos se convertendo ao coração de pais, coração de pais se convertendo aos seus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, em o nome do Senhor Jesus. Receba nessa noite a tua bênção, receba nessa noite a tua vitória, receba nessa noite o teu renovo, receba nessa noite alegria no seu coração. Você vai brilhar a glória de Jesus na tua vida, meu irmão. Aleluia. Volta para o seu lugar abençoado, volta para o seu lugar abençoado, minha irmã. Aleluia. Se quiser dar um abraço no irmão perto de você, diga: meu irmão, vamos refletir a glória de Cristo. Aleluia.